Espera aí, rapidinho. Ok. Para gravar, tá gravando. Então, boa noite a todos. Estou bem, e tu? Olha o José gastando espanhol. Gente, que orgulho da professora. Eu estou muito bem, José. E tu, homem, como estás? Ah, já me has dicho que está bem, perfeito. Me alegra um montão. Antes de nada, obrigada a vocês por estarem aqui. Hoje o dia está sendo bastante contente para muita gente, para a Silvana, acredito que o José e para a Rosiane, aqui também, desse lado de cá do Brasil, né? Como vocês sabem, não moro mais no Rio de Janeiro, tudo na outra ponta do país. Está tudo bem também, apesar do calor, está tudo ótimo, a gente não pode reclamar. A gente está aí, sei lá, acho que umas 3 semanas sem se ver, né? 2, 3 semanas, não lembro ao certo. Uma vez meu computador não estava funcionando, deu pau, não abria, e quando abria, desligava, e eu ia botar no conserto e voltou a funcionar. Aí parou de funcionar, aí eu tive que sair correndo. Porque agora eu trabalho, né, todos nós, muita gente, todos nós não, mas muita gente está trabalhando online. E semana passada foi resquício de carnaval ainda, aquele carnaval fake, né, que não teve carnaval. Então, o projeto deu uma semaninha de descanso para vocês e agora a gente vem com tudo. Estava eu aqui nos meus guardados, nos meus alfarrábios, como dizia uma amiga minha, professora de português, os meus guardados, vi que a gente parou em 2018. Calma. Parou nas atividades da UERJ em 2018, certo? No segundo exame de qualificação. Mandei para a Duda, acredito que o Silvana já falou, que recebeu, então, você já tem aí, que foi o UERJ 2017. Se a gente conseguir fazer o segundo exame de qualificação da UERJ 2018, a gente começa em 17, tá bom? Lembre-se que eu estou indo de trás para frente. Tipo, né? 2020, 2019, nananana, e hoje, se Deus quiser, 2017. Vou compartilhar a tela aqui, que eu já separei a documentação, começar por onde eu parei, que foi 2018. Abriu já? Sim. Corações, me deem um minutinho, uma coisa boba que eu vou ter que fazer. Um minutinho, vocês vão rir. Eu estou lavando roupa, e a roupa agora está pedindo amaciante. Então, vou lá colocar o amaciante e já vem. Espera só um minutinho, tá? Já volto já, não fujam, que eu já volto já. Só vou colocar aqui. Espera aí. Pronto, gente, desculpem-me e obrigada pela compreensão de vocês. Quem mora sozinho... Oi? Abril 2018, não abril 2017. 2017 eu mandei hoje. 18 foi onde a gente parou da última aula, tá, Silvana? Ah, sim. Aí eu vou continuar, lembre-se, são 2 exames de qualificação, tá? Então, a gente fez o primeiro, da questão da beleza inalcançável, não sei se vocês se lembram, vou fechar aqui minha janela, não sei se vocês se lembram daquela questão do uso da questão da beleza, que se vende a beleza, e as mulheres, principalmente as mulheres, né, sofrem essa pressão, como está dizendo aqui, ó, pressão sociocultural, né, que principalmente os meios de comunicação interferem muito nisso. Outro dia eu estava lendo um meme
falando que... Meme não, né? Um trecho de uma entrevista que virou meme na internet, dizendo o que seria das indústrias de beleza. Indústria de beleza é tudo, tá, gente? Maquiagem, cinta para diminuir a barriga, creme contra a celulite. O que seria de toda essa indústria da beleza se as mulheres se amassem mais? Aceitassem seu corpo, aceitassem suas condições. O que seria? Não haveria, iriam à falência, não é verdade? Estava lendo justamente sobre isso e eu achei interessantíssima essa fala. Então, a gente fez isso aqui tudo na última aula. Ó. Aqui estão as respostas. E ficou esse aqui pendente, tá? Fiquei devendo isso aqui para vocês. Ó, tá tudo em branco. Se a gente conseguir terminar esse hoje, a gente vê 2017, tá? Se não, fica para a próxima aula, ok? Podemos começar? Chegou gente nova, chegou a Iris. Boa noite, Iris. Deve estar com o microfone ruim. Então, vamos lá. Adaptação, la clave de nuestra espécie. Eu lembro que vocês, quando foi para a prova do Enem, vocês me pediram para ler, para vocês lerem sozinhos. Só que eu acho, mas a prova do Enem eram textos mais curtinhos. Esses textos aqui da UEST, vocês já se deram conta que são textos gigantescos, né? E dependendo do ritmo de cada um, alguém vai mais rápido, alguém lê mais devagar, normal. Eu sou uma que leio super devagar. Então, eu prefiro que nós leiamos juntos, tá? Eu prefiro assim. Então, a gente vai lendo devagar, vai treinando. Eu sei que, Karine, você poderia... Mas eu prefiro, já que é um texto tão grande, dependendo da velocidade de cada um, pode acabar, às vezes, a gente perdendo um pouco o gás da leitura. De todos modos, esses textos, essas atividades são enviadas para vocês. Fica o convite de vocês tentarem fazer a leitura sozinhos, como Silvana tentou, né, Silvana? Sim. Muito bem. Então, vamos lá. Vou diminuir aqui. Adaptação. La clave, a chave da nossa espécie. Evolução quer dizer cambio. Evolução quer dizer mudança. A lo largo del tempo, ao longo do tempo. E nesta definição se basou Charles Darwin para escrever seu famoso livro e desenvolver sua ideia sobre a origem das espécies. Então, evolução quer dizer mudança, tá? E mudança ao longo do tempo, não é mudança do dia para a noite. Uma ideia que parece que ha tenido, que teve grande impacto na forma de entender e estudar o passado da vida na Terra. Uma ideia que parece que ha tenido, que teve grande impacto na forma de entender e estudar o passado da vida na Terra. E vaya que se tuvo impacto, ou seja, e teve um senhor impacto. A ideia de evolução impregnou muitos campos do saber. A ideia da evolução impregnou muitos campos de saber. Tudo quanto é campo de saber. Vamos lá, filosofia, sociologia, tudo isso. E permitiu o estudo do passado do ser humano desde outra perspectiva. O estudo do ser humano a partir de outras visões, tá? Com outro tipo de olhar. Vamos lá, baixando aqui um pouquinho. Com o passo do tempo, com o passar do tempo, se pode observar um cambio, uma mudança, nos aspectos físicos do ser humano. Pero no solo se ha cambiado por fuera, sino que o comportamento do ser humano também ha protagonizado cambios significativos, mudanças significativas. Não só mudou o aspecto físico, mas também mudou por fora, tá? Perdão, mudou por dentro. Não só o aspecto físico, mas também a questão por dentro, tá? A lo largo, isso tudo, mudanças significativas ao longo da história da evolução da espécie. Um dos primeiros passos evolutivos hacia o humano moderno
Lembrem-se que a questão da evolução do ser humano começa lá atrás com os primatas, tá? Não são os macacos, são os primatas, outro tipo de primata, tá? Lá atrás, com direção a visando esse humano moderno, o que a gente tem hoje, tá? Se lhe otorga el bipedismo, que anda nos duas pernas, que anda em pé, tá? Anda sobre as duas pernas. La habilidad de caminar sobre las dos piernas empezó hace unos 4 milhões de anos. Essa habilidade começou, já deve ter uns 4 milhões de anos. Desde então, os cambios que se han producido em nossa linha evolutiva han sido significativos. Todas essas mudanças que produziram na nossa linha de evolução foram significativas. A introdução da tecnologia de pedra, mudança da dieta, ou seja, passaram a comer outras coisas, né? Já que eles começaram a andar, então começaram a caçar. Também mudou a capacidade da linguagem, certo? Começaram a se comunicar, não vou dizer falar, né? Que se supõe uma língua, né? Um idioma, mas aí começaram a se comunicar. E sempre com a capacidade de adaptação surpreendente a novas formas de vida, certo? O homem, né, foi evoluindo e conforme sua evolução foi-se o que ele foi se adaptando às novas realidades. Se a gente prestar atenção na história da tecnologia de pedra, e lá das telecomunicações, centrando-nos nos teléfonos móveis, nos celulares, ou seja, está fazendo uma relação da tecnologia de pedra com as telecomunicações atualmente de acordo com os celulares. Podemos observar um padrão comum que se reproduz em ambas situações. A tendência a minimizar dimensões das peças e fazê-las mais finas. Celular, não sei se vocês se lembram, para quem é das mais antigas, celular é um tijolo. Agora é um trequinho de nada, né? Tem gente até aquele celular de relógio, que acho meio doido, não entra muito na minha cabeça. De verdadeiros blocos, a objetos delicados e estilísticos, cheios de estilo. A diferença mais notável entre uma e outra tecnologia, a da pedra e a dos celulares, é a rapidez na mudança entre diferentes modelos. Mientras el desarrollo tecnológico da pedra, enquanto o desenvolvimento tecnológico da pedra nos primeiros seres humanos se prolongou durante milhões de anos, na era das tecnologias, tão somente se necessita pouco mais de uma década. Claro, a questão dos celulares não tem tantos anos assim, né? A evolução dos celulares não tardou milhões de anos para se evolucionar, para se evoluir consideravelmente. Portanto, pese a que lo más llamativo e impactante puede ser el cambio físico, apesar de que o mais chamativo e impactante pode ser a mudança física, a mudança de comportamento, o clima, a evolução tecnológica, talvez sejam os mais determinantes, tá? Apesar do que o mais impactante, que chama mais a atenção é a mudança física, a gente não pode deixar de lado, e também como principal fator determinante, mudança de comportamento, do clima, e a evolução tecnológica, tá? O qual me faz formular a seguinte pergunta. A mudança de comportamento supôs a mudança física ou foi ao contrário? Em qualquer caso, tanto um aspecto como o outro se supõe evolução do ser humano. E isso, até chegar a nossos dias, teve muitos aspectos determinantes. Tanto a mudança do aspecto físico, a mudança de comportamento, teve muitos aspectos determinantes. Alguma coisa determinou a mudança do comportamento e a mudança física. Um dos mais importantes, sem lugar a dúvidas, sem sombra de dúvidas, foi a instabilidade climática. Está dizendo, então, que a instabilidade climática
nessa mudança dos climas, as mudanças do clima, ajudou a interferir também na mudança do homem, na sua evolução, que pôs a humanidade diante de inumeráveis retos, é como se fossem objetivos, tá? Desde o início da espécie. E isso permitiu desenvolver no gênero Homo uma capacidade abrumadora de adaptação às mudanças do meio ambiente. Certo? Ok, com relação ao texto. Morreram, mas passam bem com a leitura? Morri, mas passo bem? Sim. Certo. Tentei ler devagarzinho, fazendo as traduções necessárias. Espero que vocês tenham entendido. Vamos lá. Questão 25 da prova. Segundo as investigações, segundo as pesquisas relatadas em Luz Caiu da Árvore, o texto da parte de português, que não faz, como eu já conversei com vocês, a UERJ faz textos, faz uma prova muito contextualizada, então ele menciona que Luz Caiu da Árvore, mas não achei necessário colocar na nossa prova, aqui na nossa atividade agora. Ele já caminhava erecta, reta. Lucy, não sei se vocês se lembram daquele primeiro ser humano, será que pode dizer assim? É primeiro homem, né, que era uma mulher, que existiu, se eu não me engano, no Brasil ou no planeta. Agora eu estou perdida. Lembram-se disso? Que eu acho que a ossada dela... Aí devo estar falando besteira. Que a ossada dela estava no Museu Nacional e pegou fogo? Museu Luzia. Nacional. Luzia. Sim, Então, a Lúcia, então brasileira. é outra, né? Então, ali já está começando a falar, ó, ele já caminhava erecta, já caminhava reta. O fragmento do texto, adaptação à clave de nossa espécie, que corrobora, que certifica, certo? Que corrobora também pode ser certificar que... Putz, não vem a palavra. Eu vou pegar aqui os sinônimos, ó. Que aprova, que coincide, que reconhece, que confirma essas investigações, qual é? Vamos lá. Que está falando a questão da adaptação, o fragmento do texto, adaptação, a chave da nossa espécie, que afirma essas pesquisas, qual é? La idea de evolución impregnó muchos campos del saber. Só um minutinho. Uno de los primeros pasos evolutivos hacia el ser humano moderno se le otorga al bipedismo, nos primeiros passos da evolução para chegar ao humano moderno. O que tem a ver? Tem a ver com o bipedismo, de andar com as duas pernas. Certo? Olha só, Lucy caiu da árvore, aquele ser humano que já caminhava ereto, reto, certo? De acordo também com isso daqui, o que tem a ver? Qual desses trechos tem a ver? La idea de evolución impregnó muchos campos de saber. Uno de los primeros pasos evolutivos hacia el humano moderno se le otorga al bipedismo. Então, solo se necessita pouco mais de uma década para evolucionar consideravelmente ou, em qualquer caso, tanto um aspecto como o outro, supõe a evolução do ser humano. O que vocês acham que possa ser? Essa está bem fácil. Vai juntando os pontinhos aí. Silvana já mandou a real, letra B. Alguém mais? A máquina está funcionando hoje a todo vapor. Alguém mais quer sugerir alguma coisa? Ih, tem alguém aqui respondendo. Deixa eu ver se consigo abrir o chat. B, Rosiane. Alguém mais? José, Iris. Querem se arriscar? José está em sala ainda? Que eu não estou vendo. Acho que não, acho que deve ter saído. Isso aí, letra B. Perfeito. Bipedismo? El bipedismo. El bipedismo já dizia que o ser humano, né, estava andando erecto, né? Que os primatas, vamos dizer assim, estavam andando já de forma erecta. Deixa eu passar isso aqui cá para cima. Espera aí, turminha, vamos lá.
Segunda questão. E no primeiro parágrafo, o autor apresenta Darwin como proponente da teoria, aquele que propôs a teoria da evolução. Essa referência ao cientista Darwin dá a ele, dá a sua argumentação um caráter de quê? Claridade, ou seja, que esclareceu a situação, solenidade, austeridade ou credibilidade? Karine, vamos buscar aqui os sinônimos. Claridade. Claridade, clareza, solenidade. Uma coisa solene, uma coisa importante. Vou ajudar vocês aqui a procurar também no dicionário para ser mais exato. Solene, significado. Isso, que é uma coisa pomposa, que dá uma coisa mais pomposa. Austeridade. Uma coisa austera. Vamos lá, deixa eu ajudar vocês aqui. Tarará, tarará. Eita, samba. Espera aí rapidinho. Austero. Uma coisa austera, uma coisa severa. Ou credibilidade. Ou seja, dá uma ideia a essa argumentação, dando referência a Darwin, mostrando a referência a Darwin, esse caráter, esse estudo dele dá uma ideia de que essa argumentação, clareza, pomposidade, uma coisa mais pomposa, uma coisa severa, dá crédito, dá credibilidade à sua argumentação. O que vocês acham que possa ser? Bem, eu acho que é a letra D, muito embora eu discorde de Darwin, né? Certo. Teoria dele de evolução, enfim, das espécies. Certo. Mas, de acordo com o texto, está dando credibilidade a ele, eu acho. Certo. Alguém quer mais arriscar? Rosiane, Iris. Hoje só tem uma mulherada, gente. Mulherada está em peso? Eu estou falando que esse mundo vai ser feminino, gente. Todo poder às mulheres. Desculpem-me vocês que estão vendo homens, mas todo poder às mulheres. Chega de patriarcado. Chega de homem. Vamos para a mulherada. Iris e Rosiane, vocês querem sugerir alguma coisa? Para quê? Para vocês... vamos lá. Estou em dúvida, a Rosiane está em dúvida. Qual é a sua dúvida, querida? Fala para a gente. Iris também. Qual é a dúvida de vocês? É de acordo com o texto, tá? Veja bem que a Silvana disse que não está de acordo com a teoria da evolução, mas que de acordo com o texto ela marca D. Reparem, todas as nossas ideologias, nossas crenças, o que a gente acredita ou deixa de acreditar, para fazer uma prova a gente tem que deixar de lado, tá? Imagina que a gente tem que estar isento de qualquer opinião do que a gente pensa, tá? O que vocês acham que possa ser? Iris e Rosiane, vamos ver. Rosiane marca a letra D e você, Iris, já imaginou alguma coisa? Talão de... Iris marca a letra A. Ok. Então, vamos lá. Marca a letra A aqui. Rosiane e Silvana deram as mãos para marcar credibilidade. É isso mesmo. É credibilidade. Deixa eu passar isso para cá. É credibilidade mesmo, tá? Claro, porque se um texto está fazendo referência, né? Eu estou falando um texto que fala sobre evolução. E para eu fazer com que o leitor acredite no que eu estou falando, eu vou dar voz a cientistas, a pesquisadores. Nesse caso, eu dei quem? Eu dei o quê? Eu dei voz a Darwin. Então, essa ideia é para quê? Para dar credibilidade à argumentação. Credibilidade não só à argumentação, mas também à teoria de Darwin. Independente do que vocês acreditem, tá? Vamos deixar, como eu falei, o que a gente pensa de lado. Vamos nos focar no texto. A ideia é essa, é passar credibilidade, certo? Nesse caso aqui, credibilidade, verdade, está falando verdade. Credibilidade à argumentação de Darwin. Ok, lindezas?
Nada contra o que vocês pensam, o que vocês acreditam, mas para fazer uma prova, a gente tem que estar isento de opiniões nessas horas, tá? A gente tem que focar no texto. Questão 27. Isso aqui, na questão 27, a gente já está careca de trabalhar. Vamos ver se vocês se lembram. Pensem que a prova está aqui, né? Vocês vão fazer uma prova em maio, né? A prova foi adiada para maio, se eu não me engano, não é isso? Sim. Se eu não me engano. Então, imagina, maio. Maio, isso. Imagina, vocês estão fazendo aí a prova e pá! No solo sino que. Gente, começou a questão... 2 de maio, obrigada, Iris. Começou a questão daquelas palavrinhas que sempre caem na UERJ. Isso aqui é para vocês anotarem no coração, guardarem no coração. De novo, o sino da nossa vida, sino. No solo se ha cambiado por fuera, sino que o comportamento do ser humano também ha protagonizado cambios significativos. Não somente mudou por fora, mas também o comportamento do ser humano protagonizou mudanças significativas. Não só isso, mas também aquilo outro. Essa estrutura aqui, no solo sino que a gente fala praticamente todas as aulas, se não são todas, já foram bastantes aulas, da ideia de que adição, alternância, explicação ou redundância. Já temos uma resposta aqui. Letra A. Alguém marcou C. Silvana, letra A. Mais alguém? Alguém quer arriscar? Estou entre a e a B. Você só pode marcar uma. Tcharam! Letra A. Agora vamos lá. Vamos tentar entender o que está escrito. Karina, eu não sei espanhol. Calma, respira fundo. E a gente vai ver isso aqui. Ó. Não só mudou por fora. Ou seja, ele mudou por fora, o ser humano mudou por fora. Mas também, se naquele comportamento há protagonizado câmbios significativos. Não só por fora, mas também o comportamento, ou seja, a questão por dentro, teve mudanças significativas. Ideia de adição, mudou por fora e mudou por dentro também. A alternância se daria se tivesse ou, nem uma coisa, nem outra, nem, ou. Certo? Ora. Isso tudo é questão de alternância, essas palavras repetidas. Ou, nem, tá? Explicação, okay. Certo? Ótimo. A explicação geralmente, veja bem, não é sempre, mas geralmente vem acompanhada de um porquê, tá? Geralmente. Ou de uma questão que você está vendo que está explicando, vocês estão lendo, está sendo explicada uma ideia. Ótimo, ideia de explicação. E redundância? Quem saberia me explicar o que é uma redundância? Ninguém se arrisca? É uma coisa que não acrescenta ao fato. Seria, mas tem uma ideia de excesso de explicação. Não precisa falar tanto. Basta uma ideia que pronto, já explicou. Quer ver? Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro. Isso é redundante. Entendeu? Há vários anos atrás, o esse verbo haver, já dá ideia de passado. Então, você não precisa falar de novo atrás. Há vários anos atrás. Entendeu? Me dá para mim, é redundante. Não está errado, mas tem excesso de informação, você pode cortar e se entende. Certo? Entenderam a questão do no solo sino que? Sim. Sim, Silvana, meninas? Ok, Iris e Rosiane? Sim.
Ótimo. Para quem está em casa, para quem está vendo esse vídeo, qualquer dúvida que tenha, podem me escrever, mandar mensagem para a coordenação, para a direção do projeto, que elas repassam a informação para mim e eu tento explicar, gravo um vídeo, gravo um áudio, tá bom? Não tem problema nenhum, podem me incomodar, que vai ser um prazer ajudar vocês. Questão 28. No quinto parágrafo, ao falar sobre a tecnologia de pedras e a das telecomunicações, são as telecomunicações, televisão, celular, telefone, tudo isso. O autor afirma que atualmente é todo muito mais rápido. Nesse párrafo, um recurso de linguagem utilizado para apresentar este ponto de vista é... Calma aí que a gente vai falar. Um recurso de linguagem utilizado para apresentar o ponto de vista do autor. Qual é o ponto de vista? Que tudo está mais rápido atualmente. Qual é o recurso da linguagem? Recurso de linguagem. Gradação. O que é gradação? Gradação pode ser tanto de trás para frente como de frente para trás. Quer ver? Recurso de gradação é crescente. Dormi, acordei, me levantei, tomei banho, escovei os dentes, tomei café e fui trabalhar. É um recurso de gradação. Pouco a pouco, entendeu? Você está imaginando aquela linha do tempo. Ok? A ideia de conclusão, comparação, uma coisa sendo comparada à outra, e enumeração. A enumeração é você enumerar tais coisas. Primeiro isso, depois aquilo, no final aquilo outro. Eu estou enumerando uma situação. Vamos lá voltar no quinto parágrafo para ver qual desses recursos de linguagem foi usado. Vamos lá. Silvana, você vai ficar meio tonta, mas calma aí, tá? Primeiro, segundo parágrafo. Ups, pulei. Vamos lá de novo. Primeiro parágrafo, ó. Primeiro parágrafo é tudo isso aqui. Para quem não se lembra o que é o parágrafo, é do início ao final. Você vê que não tem mais nada aqui, ó. Pulou de parágrafo. Segundo parágrafo, tá? Gente, eu sei, Karine, mas isso aqui é parágrafo, tá? Mas tem gente que não sabe. Isso acontece, tá? Então, ó, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto e quinto parágrafo. Vamos lá. Então, quais eram os recursos? Gradação, comparação, ó, já me esqueci. Gradação, conclusão, comparação ou enumeração. Vamos ver o que está escrito aqui no quinto parágrafo. La diferencia más notable entre una y otra tecnología es la rapidez del cambio entre diferentes modelos. Mientras el desarrollo tecnológico, enquanto que o desenvolvimento tecnológico da pedra nos primeiros seres humanos se prolongou durante milhões de anos, na era das tecnologias, tão somente se necessita pouco mais de uma década para evoluir consideravelmente. Lembre-se que a palavra-chave é mientras, enquanto. A palavra-chave dessa questão, enquanto. A ideia é de quê? Gradação. Ó, estamos esquecendo de novo. Comparação. Conclusão, comparação ou enumeração. Silvana já se antecipou. Comparação. Quem mais? Vamos lá. Rosiane e Iris, será? Letra C, Rosiane, comparação. E a Iris? C também, isso aí. Está comparando um período com o outro. O período da Era da Pedra com a tecnológica, né? Comparação aí, perfeito. Olha, 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 minhas alunas estão arrasando. Questão 29, tem essa frasezinha aqui do texto para a gente avaliar. Justamente esta palavrinha.
E esto, hasta llegar hasta nuestros dias, até chegar a nossos dias, teve muitos aspectos determinantes. Repare uma coisa, essa situação aqui, esse esto, está se referindo a alguma ideia que foi dita anteriormente, que eu resumi nesse pronome de demonstração, pronome demonstrativo. Minha mãe, quer ver? Vou citar um exemplo para vocês. Minha mãe foi à feira, encontrou uma amiga e ficaram conversando horas e horas. Com isso, ela demorou muito para chegar em casa. Com isso o quê? Qual é a ideia que eu tô resumindo nessa palavra? Que a minha mãe ficou horas e horas ali de tititi, tatatá, tititi, tatatá, e demorou para chegar em casa. O isso está justamente resumindo toda essa ideia da minha mãe que ficou lá batendo papo fiado numa palavra só. Mesma coisa que está acontecendo aqui. Esse esto está se referindo a alguma coisa anterior, que eu resumi num esto, numa palavra só. E no fragmento, a palavra subrayada se refere ao seguinte elemento. Qual é o elemento que está se referindo? Vamos buscar aqui. Eu marquei no texto. Aqui, ó. Bem aqui. E esto, tarará. Vamos lá. Em qualquer caso, tanto no aspecto como no outro, se supõe a evolução do ser humano. E isso, até chegar a nossos dias, teve muitos aspectos determinantes. Tá? Então, aqui está se referindo essa palavra isso. Está se referindo à evolução humana, à inestabilidade do clima, mudança de comportamento ou desenvolvimento da tecnologia. Deixa eu voltar Letra aqui. A. Letra A, Silvana, você falou? Sim. Letra A. Alguma das mocinhas querem falar alguma coisa? Querem sugerir? Rosiane, letra A. E a Iris? Está em dúvida? Como é que tem aquele meme da Glória Pires no Oscar, que ela falava, eu não sei emitir uma opinião, não posso emitir uma opinião, não tenho nada a comentar, alguma coisa assim. Tem uma parada dessa que surgiu na época que ela, né? Não, é... Prefiro não comentar. É alguma coisa assim. Né? Virou um meme. Virou meme. Estou entre A e E. Vamos lá. Já que a gente ficou em dúvida, resposta letra A. A letra E, desenvolvimento da tecnologia, veja só, Iris, e para todos que tiveram a dúvida da letra E, repara que a palavrinha está bem aqui, ó, vou pintá-la de vermelho. A palavrinha está bem aqui, esto. Repara que quando vocês virem uma palavra dessa, quando na prova da UERJ surgir uma palavra dessa pedindo para vocês analisarem e avaliar o que está vindo antes, repara que tem que ser, geralmente, tá, turma? Cuidado com essas questões da língua, língua que eu digo da língua espanhola, a língua portuguesa, porque falar geralmente, sempre, nunca é muito complicado, tá? Porque o idioma não é uma ciência exata. Mas, geralmente, o esto, ele vai estar se referindo a alguma coisa que foi dita antes. Tá? Uma coisa que provavelmente está dito imediatamente antes. Nesse caso aqui, ó, evolução do ser humano. Se vocês tiverem dúvida, quando tiver uma questão dessa, né, esse pronome neutro, ele é neutro porque ele não tem gênero, né, não está no masculino nem não está no feminino, e ele não vai para o plural, por isso que ele é neutro. Tá? E, normalmente, ele ou ele vai estar se referindo a uma ideia, né, a frases grandes, vai estar referindo a uma palavra só, não tem uma regra específica para o esto. Esto, isso e aquele. Então, olha só. Vamos ler de novo aqui esse trecho para tirar as dúvidas.
En cualquier caso, tanto un aspecto como el otro suponem evolução do ser humano. E esto, a evolução do ser humano, até chegar aos nossos dias, teve muitos aspectos determinantes. A evolução viveu aspectos determinantes. Então, quem é que viveu aspectos determinantes? A tecnologia? Ou foi a evolução do ser humano que, para evoluir, ele viveu alguma questão que determinou a sua evolução? Os humanos, isso aí, Iris. Certo? Então, todas as vezes que forem fazer as provas, tem que ficar muito atento a esses detalhezinhos, né? Que agora, a gente está vendo que é bem tranquilo, né? Agora que nós conversa. Só que na hora da prova, o nervosismo vai cegar vocês. O possível nervosismo, tá? Porque a gente fica nervoso mesmo, né? Normal. Ou cansaço, ou uma chateação que acaba cegando a gente. Vou interromper aqui o compartilhamento. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tentar, eu sei que é impossível, ou praticamente impossível, mas tentar deixar os problemas, as chateações, a ansiedade do lado de fora da sala e tentar fazer da melhor maneira possível, com a cabeça limpinha. Por isso que eu sempre recomendo, antes da prova, antes do dia da prova, que tire o dia anterior para descansar, para ler um livro, para passear. Não bebam, porque fazer a prova de ressaca ninguém merece. Não fiquem acordados até tarde, sempre assim descansar, deixar a mente um pouco mais limpa, porque isso interfere muito, muito, muito. Certo? Lindezas, são 6h51. Eu estou com medo de começar a prova de 2017, ter que parar, depois voltar e ficar aquela confusão. Alguém quer fazer algum comentário sobre alguma questão? Quer relembrar algum detalhe para a próxima aula? Aproveitar que temos 9 minutos e anotar aqui as sugestões de vocês. Querem ver alguma coisa para a próxima aula, para a gente pensar para a próxima aula? Silvana, você que é sempre ativa nas opiniões? Iris, Rosiane, aceito. Sugere alguma coisa? Fala, coração. Esse ano vai ser tudo diferente. Óbvio que vai ser diferente tanto para a gente quanto também para eles, né? Provavelmente eles estão refazendo a prova que seria aplicada agora em fevereiro, né? Então, assim, o que se sabe que serão 60 questões, certo? Certo. E mais a redação. E mais a redação. Então, assim, e todas vão ser como a primeira fase, não vai ser discursivo, digamos assim, né? Isso. Não vai ter prova discursiva. Você acha que eles vão botar um grau a mais de dificuldade? Que nem assim, eu achei tão difícil hoje aquelas questões que você colocou, que a gente nem chegou a ver, de 2017, do Chapeuzinho Vermelho. Não sei se você chegou... Isso! Que parece um texto bobo, né? Mas no final, se você moscar, eles dão uma nova versão e assim, complicado. Então, será que eles vão colocar textos assim mais difíceis do que normalmente seria? Porque só tem uma única avaliação, não vai ter segunda e terceira fase? Silvana, isso é uma questão bastante espinhosa. A UERJ não é uma prova fácil. Eu não acho. Para mim, não é. É uma prova... A do Enem eu acho a mais fácil de todas. Como professora, claro, de vez em quando... É porque eu sou professora, então eu já manjo dos Paranauê, sabe? Então, para mim, fica fácil. Mas a prova da UERJ, ela é uma prova... O texto você viu, né? Todas as vezes que a gente está trabalhando prova da UERJ, os textos são aquelas coisas gigantes. Ponto 1. A prova é toda em espanhol. Nem as perguntas são em português. Está toda em espanhol. Então, é aquilo. Eles não cobram, eles não te pedem que você tenha um nível máximo da língua, mas que você saiba o que está lendo, você entenda o que você está lendo. E são pontes com o português. Se você está aprendendo
figuras de linguagem, sintaxe da língua portuguesa, você consegue fazer a ponte com a prova de espanhol. Então, assim, é um tema espinhoso, eu não acredito que eles vão dificultar. Mas por ter somente uma prova, uma chance, né? Porque o primeiro exame de qualificação, o segundo exame de qualificação é uma chance que a UERJ te dá se você saiu mal no primeiro exame. Então não vai ter. Então eles não vão poder, nem vai ter a segunda fase, então eles não vão poder arrepiar nessa prova. Gente, se não, eu acho a UERJ muito humana, entendeu? Eu acho muito humana no sentido de que as provas, se vocês verem, elas são politizadas. E não são provas covardes, cretinas, que se escondem, entendeu? Eles falam de temas espinhosos, atuais. Usa, por exemplo, teve um texto aí que eu acho, não sei se a gente leu, que falava da Terra plana. Gente, olha o momento que a gente está vivendo, olha a quantidade de terraplanista. A UERJ foi lá e meteu o bedelho, falou mesmo, falou que não existe terra plana. Entendeu? Então, assim, eu acho que eles são muito realistas. Mas é aquilo, é uma prova da UERJ. E a UERJ, a gente já sabe que ela arrepia. Mas eu não acredito que eles vão sacar, tirar o couro dos candidatos, não. Até mesmo porque vocês só vão ter essa chance para fazer. Entendeu? Tem professores dizendo que vai ser mais difícil, né? Porque não vai ter a segunda chance, vai ter o segundo exame de qualificação, não vai ter a segunda fase com as discursivas. Então, no grupo de professores do colégio onde eu trabalhava, já avisou que pode ser que dificulte mais a questão, a prova fique covarde para os alunos que não tiveram oportunidade de estudar, né? Alunos da rede pública talvez não vão ter a segunda chance, e aí? É tudo ou nada. Vai ter a redação na única prova que vai ter. Olha que doideira. Então, assim, eu não sei, eu não sei. Eu não sei. É uma prova da UERJ, como volto a falar, é uma UERJ. As provas da UERJ não são provas simples. Agora, então, como é que vai ser? Ou seja, o futuro a Deus pertence. Eu acredito que não vai estar para arrepiar, porém, vocês só vão ter aquela chance. Entende? Okay. Esse é o problema. Mas vai dar tudo certo. Eu estou aqui para ajudar vocês, certo? A gente vai continuar lendo textos, vai desenvolver a leitura, porque como vocês estão vendo, a UERJ, além de gramatiqueira, de pegar gramática, tem muita questão para você interpretar, para você entender. Dessas 5 que a gente fez agora, digamos aí que pelo menos, sei lá, acho que as 5 questões foram questões de interpretação, embora houvesse questões de gramática. Mas se vocês não soubessem interpretar, vocês não iriam acertar. Que foi no solo, si, no que. Isso é mais bem interpretação. Se vocês interpretam, vocês conseguem. Então, a minha ideia com vocês é tentar arrancar a questão da leitura, interpretar, vamos entender o que está sendo falado. Está em outro idioma. Ai, Karina, não leio nem português, mas vamos ler espanhol. Entendeu? Hoje caiu uma questão que você falou assim, olha, isso aqui, eu não estou lembrando agora a pronúncia correta, isso aqui sempre cai na UERJ, hoje, nas questões que nós fizemos. Eu não estou com o caderno aqui hoje, mas normalmente eu fico. Então, assim, será que não era a gente fazer uma relação desse tipo de coisa que sempre cai, que nem o sino-embargo, e ficar batendo de vez em quando nessa tecla para dar uma fixada na mente? Além de fazer as questões, óbvio, né? Que eu acho muito importante a gente fazer essas questões aí das provas passadas. Certo. Eu vou fazer, então, o seguinte. Essa aula eu já dei, mas eu volto a falar de novo. Vou separar dos meus guardados, catar o que eu dei para vocês. Acho que você nem estava frequentando a aula ainda, Silvana. No início de espanhol você não estava presente, você entrou depois. Não estava, não. Começou comigo depois. Então, vou
né? Eu acho que você não estava presente. Eu vou pegar essa aula, dessas palavrinhas, desses conectores, como se chama, desses conectores, e vou falar tudo de novo, sem problema algum, com o maior prazer. Ver figuras de linguagem que caem na língua espanhola, tá? Vou até separar aqui, ó. Conectores, figuras de linguagem. A questão, uma coisa que é sempre na prova da UERJ, a questão de formalidade. Vira e mexe, tem uma questão de formal e informal. Eu vou passar, isso também eu dei logo no início do projeto. Vou separar também para vocês, tá? Pensar Tá bom, nesse... obrigada, Karine. Nada, meu coração. Eu que agradeço por você tocar nisso, tá? Ok? Vocês têm aula depois? Obrigada. Temos. Tem? Tá bom. Sim. Como não tem ninguém aqui, vou parar a gravação. Peraí, rapidinho. Ups.